José Maria Trindade, chegando direto de Brasília. Zé, boa tarde, obrigada pela participação. Não sei se você estava acompanhando a nossa conversa, a gente está recebendo o doutor Matheus Falivene. Ele está analisando esse caso de hoje que envolve o ex-deputado Roberto Jefferson. Acabou de falar sobre a competência do STF nessa prisão que foi autorizada hoje pelo ministro Alexandre de Moraes. Já quero te ouvir a respeito desse caso, qual sua leitura a respeito desse caso e, na sequência, se tiver alguma pergunta para o doutor Matheus, fique à vontade. Eu estava acompanhando e concordo. O Supremo, desde o início, é questionado exatamente por ser o autor, a vítima e o juiz desse processo. Roberto Jefferson, apesar de ser um político importante, presidente de um dos principais partidos do país, um dos mais antigos, ele não tem foro privilegiado. Agora, as informações aqui. A Polícia Federal acaba de decretar uma nova prisão para Roberto Jefferson. Dupla tentativa de homicídio e porte de armas de fogo. A polícia também já vai começar a investigar quem forneceu arma de fogo e munição para Roberto Jefferson e saber exatamente quais são as circunstâncias em que ele recebeu esse armamento, né? E também a íntegra da decisão do ministro Alexandre de Moraes já está sendo publicada no sentido de que houve a suspensão da prisão domiciliar e cita ali vários casos, entre eles a fala dele contra a ministra Carmen Lúcia, né? Aquela fala foi muito forte, foi muito repercutida aqui. E todas as repercussões políticas são no sentido de que Roberto Jefferson realmente está agora num novo patamar, há uma rejeição geral e o presidente Jair Bolsonaro mandou o ministro Anderson Torres, da Justiça, para o Rio de Janeiro exatamente para acompanhar o desenrolar deste caso. É um caso que ainda está em andamento, né? Os policiais foram atingidos por Roberto Jefferson e por isso mesmo há um novo pedido de um novo decreto, né, de prisão. É uma prisão, né, doutor, especial. Geralmente é o judiciário que determina uma prisão. Nesse caso, por ser um flagrante delito, a polícia já decretou e a situação dele agora, ele pode ir inclusive ao tribunal de júri. Quer dizer, complicou muito a situação de Roberto Jefferson, né? Isso, com certeza, né? Há um flagrante aí, ele está na posse de armas, né? Teria tentado matar os policiais, então você tem aí uma situação de prisão em flagrante, então a própria polícia poderia realizar essa prisão sem uma ordem judicial, isso é previsto na Constituição Federal, e caso se comprove que realmente é um homicídio tentado, ele vai ser submetido ao julgamento perante o tribunal do júri, e no caso, inclusive, no tribunal do júri na Justiça Federal, porque são agentes federais no exercício da função. Então, se provar que ele realmente tentou matar os policiais, que ele atirou contra os policiais, vai responder perante o tribunal do júri, que torna a situação dele bastante grave, porque a pena do homicídio o homicídio tentado, né, contra agente de segurança pública é uma pena bastante alta que pode, assim, facilmente ultrapassar os 20 anos de prisão. Miguel Daúde. Cada uma, né? Pois é. Quer falar, Zé, primeiro? Sim, eu queria, só para complementar aqui, Lívia, é esse o raciocínio da Polícia Federal, inclusive o Sindicato dos Policiais Federais e dos delegados da Polícia Federal, os dois sindicatos já estão, neste caso, estão agindo também. E aí eles dizem que já muda o debate, que até agora tinha muito debate político embutido nesse processo, mas agora há uma defesa, inclusive, corporativa dos policiais que estão ali para cumprir uma ordem judicial que pode ou não ser questionada também judicialmente, né? Mas ali no caso o sindicato alerta que se trata de uma ação contra policiais no exercício da função, ou seja, a coisa fica muito mais grave. Olha, Lívia, o Roberto Jefferson, ele na prisão domiciliar concedida, que foi um relaxamento da prisão dele, né, por motivos de saúde, houve um quadro colocado pelo ministro Alexandre de Moraes e ele desobedeceu, segundo essas decisões, pelo menos 3. Um deles é de não entrar em rede social, não participar de reuniões, né? E também não não dar entrevista, e ele teria desobedecido todos os preceitos, mas o principal mesmo
foi a fala dele contra a ministra Carmen Lúcia, né, o que provocou a suspensão da prisão domiciliar e volta para o regime antigo, regime fechado. Eu conversei com o cunhado de Roberto Jefferson, que mora exatamente na frente dessa casa aí que nós estamos vendo, né, na frente da casa dele. E ele relatou que imediatamente após os tiros, os policiais foram levados para a prisão e que o Roberto Jefferson estava decidido a não se entregar. Há tempos eu conversei com o próprio Roberto Jefferson e com pessoas ligadas a ele, do PTB, né? E ele vinha dando sinais assim de que não iria se entregar, de que não iria se submeter às ordens do Supremo Tribunal Federal. E todos que eu conversei até agora, eles me dizem que o Roberto Jefferson não está interessado em se entregar. Dizem eles que tentam convencê-lo, né, a se entregar e ele está resistente e não se entrega. Então, a visão dos que estão próximos dele é muito pessimista com relação ao desenrolar deste caso. Agora, Zé, só pegando um gancho nessa questão, a gente tem falado aqui que o presidente Jair Bolsonaro pediu para que o ministro da Justiça, Anderson Torres, fosse até o local onde está Roberto Jefferson. E há essa possibilidade de ele tentar demover Jefferson, de não se entregar. Qual que é a visão ou o que você tem ouvido a respeito disso, Zé? Qual vai ser o papel de Anderson Torres nesse momento, nesse caso? Os interlocutores de Roberto Jefferson, ele tem conversado com pessoas aí, sabe? Ele tem conversado. E dizem exatamente isso, de que todos, inclusive a mulher dele, que está desesperada, querendo que ele se entregue, né? Mas ele está resistente. O Roberto Jefferson é meio resistente mesmo, né? Ele não muda de ideia facilmente. Mas a ida do ministro lá vai sim facilitar e pode até ser que ele se entregue. É um argumento a mais, né? Não bastassem os argumentos da mulher dele, dos parentes dele, dos aliados dele. Um aliado dele me disse, falou para ele, Jefferson, se entregue e vamos resolver isso de outra maneira. E ele disse, não, meu amigo, está na hora de partir. E aquela conversa de cair em pé, é isso que ele tem falado, Lívia.